Fala pessoal, Lucas aqui, esse é o canal CC Audiolivros, um canal que pertence ao projeto Crescente e Constante. E essa live é da série de livros, da série de leitura, já estão disponíveis, você pode aí entrar no canal e acompanhar para ficar na mesma parte que a gente já está aqui. Então, vamos lá. Os agradáveis efeitos colaterais. O estranho é que parece que a técnica da rejeição seguida de recuo, além de incitar as pessoas a concordarem com um pedido, na verdade, faz com que as cumpram a promessa de satisfazê-lo e, finalmente, se disponibilizem para novas solicitações. De que forma essa técnica torna as pessoas tão possíveis de continuar cooperando? Para obtermos uma resposta, poderíamos examinar o ato de concessão do solicitante, que está no núcleo do procedimento. Já vimos que, desde que não seja vista como um truque óbvio, a concessão provavelmente estimulará outra concessão em retribuição. O que ainda não examinamos, porém, são dois subprodutos positivos poucos conhecidos do ato de concessão: a sensação de maior responsabilidade pelo acordo e a de maior satisfação com ele. É este conjunto de agradáveis efeitos colaterais que permite que a técnica faça as vítimas cumprirem seus acordos e se envolverem em outros semelhantes. Os efeitos colaterais desejados de fazer concessão durante uma interação com outras pessoas são evidenciados nos estudos de como as pessoas pechincham. Um experimento, Beth Kelly, em 1972, conduzido por psicólogos sociais da Universidade da Califórnia, oferece uma demonstração bastante adequada. Um voluntário foi instruído a negociar com o oponente a divisão entre elas de certa quantia de dinheiro fornecido pelos pesquisadores. Ele foi também informado de que, se os dois não pechinchassem, não chegassem a um acordo mútuo, após certo período de negociação, ninguém receberia valor algum. Sem que o voluntário soubesse, o oponente era, na verdade, um auxiliar de pesquisa que havia sido previamente orientado a negociar de três maneiras. Com alguns dos voluntários, o oponente fazia uma exigência inicial extrema, atribuindo quase todo o valor a si mesmo e persistindo naquela posição durante as negociações. Com outro grupo, o oponente começava com uma exigência moderadamente favorável a si mesmo. Ele também se recusava a mudar de posição durante as negociações. Com um terceiro grupo, o oponente começava com uma exigência extrema e depois recuava aos poucos para uma moderada no decorrer da negociação. Três constatações importantes ajudaram a entender por que a técnica da rejeição, seguido de recuo, é tão eficaz. A primeira foi que
Em comparação com as com as duas outras abordagens, a estratégia de começar com a exigência extrema e depois recuar para uma mais moderada foi a que mais dinheiro gerou para quem a empregou. Esse resultado não é muito surpreendente à luz dos indícios que vimos do poder das táticas do pedido maior seguido de um pedido para obter acordos rentáveis. São as duas constatações adicionais do estudo que mais impressionam. Responsabilidade. A conexão do solicitante dentro da técnica, a concessão do solicitante dentro da técnica da rejeição seguida de recuo, além de levar os alvos a dizerem sim com mais frequência, também fez com que se sentissem mais responsáveis por haverem determinado o acordo final. Desse modo, a capacidade incomum da técnica de fazer seus alvos cumprirem seus compromissos e se torna compreensível. A pessoa que se sente responsável pelas cláusulas de um contrato fica mais inclinada a cumpri-lo. Satisfação. Embora em média tenha dado mais dinheiro ao oponente que usou a estratégia das concessões, os voluntários alvos dessa estratégia foram os mais satisfeitos com o acordo final. Parece que um compromisso forjado por meio das concessões do oponente é bastante satisfatório. Com isso em mente, podemos começar a explicar a segunda característica da técnica da rejeição seguida de recuo: a intrigante capacidade de levar as suas vítimas a concordar com os novos pedidos. Como a tática usa uma concessão para obter o consentimento, como resultado, a vítima tende a se sentir mais satisfeita com o acordo. É lógico que pessoas satisfeitas estão mais predispostas a aceitar acordos semelhantes. Como mostrou um estudo de vendas varejistas, sentir-se responsável por obter um acordo melhor, levou a satisfação maior com o processo e a mais recompras do produto. Defesa. Ante um solicitante que emprega a regra da reciprocidade, você e eu enfrentamos um inimigo poderoso. Ao nos apresentar um favor inicial ou uma concessão inicial, ele terá mobilizado um forte aliado na campanha por nosso consentimento. À primeira vista, nossa sorte numa situação desse tipo parecia desoladora. Poderíamos satisfazer o seu desejo e, com isso, sucumbir à regra da reciprocidade. Ou poderíamos nos recusar a concordar, sofrendo o impacto da regra sobre nossos sentimentos profundamente condicionados de justiça e obrigação. Render-se ou sofrer fortes baixas são perspectivas nada animadoras. Felizmente, essas não são as nossas únicas opções. Com a compreensão apropriada da natureza do nosso oponente, podemos sair do campo de batalha da persuasão incólumes e, às vezes, até em melhores condições do que antes. É essencial reconhecer que o solicitante que invoca a regra da reciprocidade ou qualquer outra arma de influência para nos convencer não é o verdadeiro oponente. Ele só optou por se tornar um lutador de jiu-jitsu que se alinha com a
com o poder arrebatador da reciprocidade. E, depois, libera esse poder a oferecer um primeiro favor ou concessão. O verdadeiro oponente é a regra. Se não quisermos sofrer seu abuso, precisamos tomar medidas para neutralizar. Rejeitando a regra. Como fazer para neutralizar o efeito de uma regra social como a da reciprocidade? Uma vez ativada, ela parece generalizada demais para escaparmos e forte demais para dominarmos. Talvez a resposta seja impossibilitar sua ativação. Talvez possamos evitar um confronto com a regra, impedindo que um solicitante mobilize sua força contra nós desde o princípio. Ou podemos evitar o problema rejeitando o favor inicial do solicitante ou suas concessões. Para conosco. Talvez sim, talvez não. Rejeitar sempre a oferta de um favor ou o sacrifício inicial do solicitante funciona melhor na teoria do que na prática. O problema principal é que, quando inicialmente apresentada, é difícil saber se a oferta é honesta ou se é o primeiro passo de uma tentativa de exploração. Se toda vez pressupormos o pior, não será possível receber os benefícios de quaisquer favores ou concessões legítimas oferecidas por indivíduos sem nenhuma intenção de explorar a regra da reciprocidade. Um colega lembra com indignação como os sentimentos de sua filha de 10 anos foram feridos por um homem cujo método para evitar as garras da regra da reciprocidade foi recusar a bondade da menina. As crianças da turma dela estavam promovendo uma festa para os seus avós, e a função da filha era oferecer uma flor a cada visitante que chegava à escola. O primeiro homem que ela abordou com a flor grunhiu: "Fique com ela." Sem saber o que fazer, ela a estendeu de novo ao homem, que perguntou o que teria de dar em troca. Quando ela respondeu baixinho: "Nada é presente." Quando ela respondeu baixinho: "Nada é presente", ele a fitou com um olhar incrédulo, reiterando que conhecia bem aquele truque, e se afastou apressado. A menina ficou tão abalada com a experiência que não conseguiu abordar mais ninguém e teve de ser liberada de sua função, que ela aguardara com tanto carinho. É difícil saber quem é o maior culpado: o homem insensível ou os exploradores que, de tanto abusar de sua tendência de retribuir um presente, fizeram com que essa sua reação mudasse para uma recusa grosseira. Não importa quem você considere mais culpado, a lição é clara. Sempre encontraremos indivíduos generosos de verdade, assim como muitas pessoas que tentam seguir honestamente a regra da reciprocidade
em vez de explorado. Elas, sem dúvida, se sentirão insultados por alguém que rejeite seus esforços, e isso poderá resultar em atritos e isolamento social. Uma política de rejeição indiscriminada, portanto, parece desaconselhável. Outra solução parece mais promissora. Ela nos aconselha a aceitar as ofertas dos outros, mas apenas pelos que são, não pelo que simulam ser. Se alguém oferece um favor de boa fé, podemos muito bem aceitá-lo, reconhecendo o compromisso de retribuí-lo em algum ponto futuro. Envolver-se nesse tipo de acordo com outra pessoa não quer dizer ser explorado por ela, por meio da regra da reciprocidade. Em vez disso, significa participar de maneira positiva de uma rede honesta de obrigações, que tão bem nos tem servido, talvez tanto a nível individual quanto social, desde os primórdios da humanidade. No entanto, se o favor inicial se revela um mecanismo, um truque, um artifício visando especificamente estimular nossa anuência a um favor retribuído maior, a história é bem diferente. Nesse caso, nosso parceiro não é um benfeitor, mas um aproveitador. E devemos reagir à ação exatamente da mesma forma, tendo concluído que a oferta inicial não se trata de um favor, e sim de uma tática de persuasão. Precisamos apenas reagir de forma correspondente para nos livrarmos da sua influência. Na medida em que percebemos a má intenção, o ofertante não tem mais a regra da reciprocidade como aliada. A regra diz que favores devem ser retribuídos com favores. Ela não exige que truques sejam retribuídos com favores. Desmascarando o inimigo. Um exemplo prático pode tornar as coisas mais concretas. Vamos imaginar a seguinte história. Uma mulher telefonou para você um dia e se apresentou como membro da Associação de Prevenção a Incêndios Domiciliares de sua cidade. Ela então perguntou se você estaria interessado em aprender sobre prevenção de incêndios domiciliares, verificar os riscos de incêndio em sua casa e receber um extintor de incêndio, tudo de graça. Você se interessou por essas ofertas e marcou uma visita com um inspetor da associação. Quando ele chegou, entregou um pequeno extintor e começou a examinar possíveis riscos de incêndio em sua casa. Depois passou algumas informações úteis, embora assustadoras, sobre os riscos de incêndio em geral, além de uma avaliação da vulnerabilidade de seu imóvel. Por fim, sugeriu que você obtivesse um sistema de alarme de incêndios e partiu. Esse conjunto de eventos não é implausível. Várias cidades americanas possuem associações sem fins lucrativos, em geral formadas por bombeiros trabalhando no tempo livre, que oferecem esse tipo de inspeção domiciliar gratuita de prevenção a incêndios. Se esse fosse o caso, você teria recebido um favor do inspetor.
de acordo com a regra da reciprocidade, estaria mais propenso a prestar um favor em retribuição se o visse necessitando de ajuda em algum momento no futuro. Uma troca de favores dessa espécie estaria dentro da melhor tradição da regra da reciprocidade. Um conjunto semelhante de acontecimentos, mas com um final diferente, também é possível. Em vez de partir após recomendar um sistema de alarme contra incêndio, o inspetor inicia uma apresentação de vendas para convencê-lo a comprar um caro sistema de alarmes acionado pelo calor. Fabricado pela empresa que ele representa. Empresas de alarme contra incêndio domiciliar, com vendas de porta em porta, costumam empresas de alarme contra incêndio costumam recorrer a essa abordagem. Normalmente, seu produto, ainda que eficaz, estará com preço exagerado, confiando que você não esteja familiarizado com o valor de mercado de um sistema desses e que se sentirá em dívida com a empresa que ofereceu um extintor e uma inspeção domiciliar grátis. Essas empresas irão pressioná-lo para uma venda imediata, usando essa estratégia de informações e inspeção grátis. Organizações de vendas de proteção contra incêndio têm florescido nos Estados Unidos. Depoimento do leitor 2.4 de um ex-vendedor de TVs e aparelhos de som. Trabalhei durante um tempo para uma grande varejista no departamento de TV e som. A permanência no emprego dependia da capacidade de vender contratos de manutenção que eram extensões da garantia. Assim, bolei o seguinte plano que usava a técnica da rejeição seguida de recuo, embora eu não soubesse seu nome na época. No momento da venda, o cliente tinha a oportunidade de comprar 1 a 3 anos de garantia estendida, embora o reconhecimento que eu obtinha fosse o mesmo independentemente da duração da cobertura. Percebendo que, em sua maioria, as pessoas não estavam dispostas a atribuir 3 anos de cobertura, no início eu oferecia ao cliente o plano mais longo. Com isso, depois da rejeitada minha tentativa sincera de vender o plano de 3 anos, eu tinha uma excelente oportunidade de recuar para a extensão de 1 ano com um preço relativamente baixo. Essa técnica se mostrou bastante eficaz, já que eu vendia garantias estendidas para, em média, 70% dos meus clientes, que pareciam bem satisfeitos, enquanto outros no meu departamento atingia a marca de cerca de 40%. Até agora, eu nunca havia revelado a ninguém como alcancei aquele nível. Nota do autor. Observe como, em geral, o uso da técnica da rejeição seguida de recuo também envolve a ação do princípio do contraste. Não apenas o pedido inicial maior fez com que o menor parecesse um recuo, como também fez o segundo pedido parecer menor. Se você se encontrasse numa situação dessas e percebesse que o motivo principal
da visita do inspetor tinha sido vender um sistema de alarme dispendioso, sua próxima ação mais eficaz seria uma manobra simples e privada. O ato mental de redefinição. Defina aquilo que você recebeu do inspetor: extintor, informações de segurança, inspeções de risco. Não como presentes, mas como dispositivos de venda. E você estará livre para recusar ou aceitar a oferta de compra sem violar a regra da reciprocidade. Um favor e não uma estratégia de vendas deve gerar outro favor. Se o inspetor reagir à sua recusa, pedindo que você ao menos forneça os nomes de alguns amigos que ele possa visitar, volte a usar sua manobra mental. Reconheça esse recuo a um pedido menor como aquilo que realmente é, uma tática de persuasão. Feito isso, não haverá pressão para fornecer os nomes como uma concessão em retribuição, já que o pedido reduzido não foi visto como uma concessão real. A essa altura, sem o estorvo de uma sensação inadequada de obrigação, você poderá, de novo, cooperar ou não, conforme desejar. Se for da sua vontade, você tem a possibilidade de voltar à arma da influência contra o próprio inspetor. Lembre-se de que, segundo a regra da reciprocidade, uma pessoa que agiu de certa maneira tem direito a uma dose do mesmo remédio. Se você constatou que os presentes não foram usados como ofertas autênticas e sim para lucrar, poderá usá-los para obter lucro também. Simplesmente pegue o que o inspetor está disposto a oferecer: informações de segurança, extintor de incêndio. Agradeça e o dispense. Afinal, a regra da reciprocidade afirma que, para que haja justiça, tentativas de exploração devem ser exploradas. Resumo. De acordo com sociólogos e antropólogos, uma das normas mais generalizadas e básicas da cultura humana está corporificada na regra da reciprocidade. Ela requer que uma pessoa tente retribuir na mesma moeda e que outra pessoa lhe forneceu. O que outra pessoa lhe forneceu. Ao obrigar o beneficiário de um ato a retribuí-lo no futuro, a regra permite que um indivíduo dê algo a outro, com a certeza de que não sairá perdendo. Essa sensação de obrigação futura possibilita o desenvolvimento de diferentes tipos de relacionamentos duradouros, transações e trocas que são benéficos à sociedade. Consequentemente, todos os membros da sociedade são treinados desde a infância a cumprir essa regra. Ocorre o risco de sofrer uma forte desaprovação social. A decisão de satisfazer o pedido do outro costuma ser influenciada pela regra da reciprocidade, uma tática apreciada e rentável de certos profissionais da persuasão é dar algo antes de pedir um favor como retribuição. Essa tática é bastante explorada por causa de 3 características dessa regra. Primeira, ela é extremamente poderosa, muitas vezes sobrepujando a influência de outros favores, que em geral determinariam a anuência a um pedido. Segunda, a regra se aplica mesmo a favores iniciais não solicitados
reduzindo assim nossa capacidade de decidir a quem queremos ficar devendo e pondo a escolha nas mãos dos outros. E por fim, ela pode desencadear trocas desiguais. Para se livrar da sensação desagradável de dívida, um indivíduo muitas vezes concordará com um pedido de um favor substancialmente maior do que aquele que recebeu. Outra forma pela qual a regra da reciprocidade pode aumentar a cooperação envolve uma variação simples sobre o tema básico. Em vez de prestar um primeiro favor que estimule um favor em retribuição, um indivíduo pode fazer uma concessão inicial que estimule uma concessão retribuidora. A chamada técnica da rejeição, seguida de recuo, depende fortemente da pressão para retribuir concessões. Ao começar com um pedido extremo, que com certeza será rejeitado, um solicitante pode então recuar para um pedido menor, aquele que era desejado desde o início, que provavelmente será aceito porque parece ser uma concessão. Pesquisas indicam que, além de aumentar as chances de aprovação, a técnica da rejeição seguida de recuo também aumenta as possibilidades de que a pessoa vá cumprir a promessa e concordar com pedidos semelhantes no futuro. Nossa melhor defesa contra as pressões da reciprocidade para obter nosso consentimento não é a rejeição sistemática de qualquer oferta inicial. Em vez disso, devemos aceitar favores ou concessões iniciais com boa fé, mas temos que estar prontos para redefini-los como truques, caso se revelem como tais. Uma vez redefinidos, não mais sentiremos a necessidade de responder com um favor ou uma concessão de nossa parte. Então, esses foram os 30 minutos de leitura de hoje, a parte 7 do livro As Armas da Persuasão, e nos vemos mais uma vez amanhã, nesse mesmo horário, às 18h59. E faço convite para você de entrar no nosso canal principal, Crescente Constante. E lá você vai ter vídeos sobre esses tipos de tema: desenvolvimento pessoal, finanças, marketing e muito mais. Então agradeço pela presença de você, cada um de vocês, e se você puder e achar que faz sentido, se inscreva em nosso canal, que todos os dias estaremos aqui para evoluirmos juntos. Muito obrigado, valeu. Eu sou o Lucas e esse é o canal